Fala galera, seja bem-vindo a mais um Leve ABC2 e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Será que a ciência consegue contradizer Gênesis? Sinistro, né? Então solta essa vinheta e vamos ver o que dá. Não existe nenhum livro que tenha recebido tantas críticas quanto o livro de Gênesis. A gente sabe dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o Sam Harris, o Richard Dawkins, o Daniel Dennett, o Christopher Hitchens, como eles criticaram a vida toda o livro de Gênesis e que quando a gente lê e acredita no que está escrito ali, parece que nós somos ignorantes medievais acreditando no que está escrito. Por outro lado também a gente percebe como as pessoas leem e fazem umas interpretações todas equivocadas do livro de Gênesis. Alguns teólogos, alguns pastores que tentam achar respostas para as nossas curiosidades do século XXI, como se Moisés estivesse escrevendo sobre síntese neodarwinista de genética e seleção natural. Então é claro que o livro de Gênesis tem sido usado e mal usado ao longo do tempo. E isso faz com que algumas pessoas acreditem que a ciência consiga contradizer o que está escrito ali. Será que isso é verdade? Não. Moisés não escreveu o livro de Gênesis para satisfazer nossas curiosidades biológicas, não. O Novo Testamento conta pra gente que foi Moisés o autor do livro de Gênesis. Jesus, quando citava Gênesis, falava que Moisés era o seu autor. Eu acredito em Jesus. E o contexto em que Gênesis foi escrito, o motivo para que ele foi escrito é muito específico. A gente sabe que provavelmente o povo de Israel estava saindo do Egito e indo até Canaã, ou seja, eles estavam ainda no deserto, ou já tinham chegado ali, enquanto Moisés recebia de Deus as instruções para aquele povo. Então eles estavam saindo de uma terra, o Egito, que estava cheia de deuses que não eram o Deus verdadeiro, e indo para uma outra terra que também tinha vários deuses que o Senhor nosso Deus considerava falsos deuses. Então Moisés escreve o livro de Gênesis para preparar os seus leitores para sair do Egito e chegar em Canaã sem serem contaminados por essas visões de mundo concorrentes com a visão bíblica. É por isso que o livro de Gênesis, em vários detalhes, e ele é muito bem construído enquanto peça literária, em vários momentos Moisés contradiz explicitamente algumas crenças dos deuses egípcios ou cananeus de propósito. Por exemplo, quando a gente lê que Deus explicitamente criou o sol e os luminares, ele nem fala o nome sol, fala dos luminares, ele está contradizendo justamente a mitologia egípcia, que tinha o deus Ra, que era o deus sol, e como que o povo conhecia aquilo. E Deus está falando, olha, o sol não é um deus. O sol é um luzeiro criado por Deus e em relação com ele. E várias outras contradições bem explícitas para mostrar, olha, quem está no comando de todas as coisas, quem governa é Deus. Então Gênesis tem um propósito muito específico e esse propósito ainda é para mim e para você quando nós lemos Gênesis. Não é nos ensinar curiosidades científicas, como se Moisés tivesse escrito só para nós, leitores do século XXI. Ele escreveu para toda a igreja de todos os séculos, para eles tomarem cuidado com visões de mundo concorrentes com a visão bíblica, para eles tomarem cuidado com visões de mundo concorrentes com a visão bíblica. Falsos deuses, falsas avaliações ou falsas expectativas com a natureza, divinizando a natureza, achando que o sol é Deus, que a mãe terra é uma espécie de Deus. Não é nada disso. E Gênesis mostra o lugar dessas coisas no grande propósito de Deus. E qual que é o propósito do livro de Gênesis? Ele é uma representação literária da criação de Deus ao longo da história, para reforçar para a gente a aliança que Deus tem com a sua criação. E para a gente sempre entender que tudo depende da sua palavra, da sua presença e do seu suporte. Tudo depende da sua palavra, da sua presença e do seu suporte. E é claro que Gênesis ainda contradiz muitas visões de mundo que são contrárias à Bíblia. O naturalismo, por exemplo, que acha que a realidade pode se preencher sozinha, se governar sozinha. É claro que não. Então ele ainda serve ao mesmo propósito que ele servia há séculos atrás. Para a gente entender que tudo depende de Deus, que tudo depende dele para ser preenchido, desenvolvido, inclusive eu e você, e o nosso trabalho científico. Você está entendendo a importância de Gênesis ainda hoje.
Entendendo a importância de Gênesis ainda hoje. O que eu queria que você entendesse é que você não precisa questionar Gênesis, duvidar da historicidade, da literalidade do que está escrito ali, só por causa dos desenvolvimentos científicos. São âmbitos distintos e Gênesis tem um propósito específico que ele ainda cumpre até hoje, que é questionar visões de mundo que são contrárias ou que são diferentes ao que Deus fala sobre sua criação e como ele se relaciona com ela. Você não precisa abrir mão, rasgar Gênesis da sua Bíblia só por causa do seu professor de biologia. Você está me entendendo? Você compreendeu a importância disso? Se você não entendeu, faz o seguinte, volta lá no começo e assiste tudo de novo.